Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Adelino Chipema, eu sou docente na Faculdade de Direito da Universidade Luiz Conde, lecionando as disciplinas de Finanças Públicas e Direito Financeiro e também a disciplina de Direito Fiscal ou então Direito Tributário. A partir de hoje, eu vou passar a partilhar consigo algumas aulas simplificadas sobre Direito Fiscal e também sobre Finanças Públicas e Direito Financeiro. Antes de mais, eu gostaria de lhe pedir que dê um like a este vídeo, possas compartilhar também o vídeo para que possa chegar a um maior número de pessoas, assim também como pode subscrever ao nosso canal, ativando o selinho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que seja descarregado aqui no nosso canal. Ora, a nossa aula de hoje vai tratar sobre uma matéria de finanças públicas e direito financeiro. Vamos tratar dos conceitos básicos, das matérias introdutórias que dizem respeito a essas disciplinas. Antes de mais, eu gostaria de lhe apresentar aquelas que serão as nossas bibliografias de referência para a disciplina de finanças públicas e direito financeiro. Nós vamos nos fazer acompanhar da obra da professora Elisa Rangel Nunes, intitulada Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro. Nós também vamos nos fazer acompanhar da obra de Antônio Souza Franco, intitulado Finanças Públicas e Direito Financeiro. Nós também teremos ainda a companhia da obra da professora Maria de Oliveira Martins, intitulado Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro. E, por fim, teremos a companhia também do professor José Casal Tanabás, com o seu livro intitulado Estudos de Finanças Públicas e Direito Financeiro. Se você tiver um desses livros, boa, mas se tiveres um livro diferente desses, não há problema. O importante aqui é que nós vamos trazer matérias baseadas naquilo que esses autores dizem, e se tiveres alguma dificuldade, se tiveres alguma sugestão, podes deixar a mesma aqui nos comentários e nós vamos partilhar consigo, vamos interagir para que possamos todos sair daqui a ganhar. Falar de finanças públicas é falar dos dinheiros públicos. Os dinheiros públicos são dinheiros que pertencem a si, são dinheiros que pertencem a mim, logo são dinheiros que pertencem a todos nós. Então, o estudo das finanças públicas vai nos permitir saber como é que o Estado arrecada esses dinheiros, como é que o Estado gere esses dinheiros, como é que o Estado faz o dispêndio desses dinheiros, porque são dinheiros de todos nós e a sua gestão deve ser feita com a maior transparência possível. E essa transparência deve ser demonstrada desde o momento da arrecadação dessas receitas até ao momento em que essas receitas são canalizadas para afetar determinados serviços ou então determinadas despesas públicas. As finanças públicas basicamente são compreendidas como a ciência que se ocupa do estudo pormenorizado do erário ou então do dinheiro público. Já que um conceito doutrinário das finanças públicas, e nós diríamos que as finanças públicas é a ciência que estuda a atividade financeira do Estado. Mas, em bom rigor, esta definição diz respeito apenas às finanças públicas em sentido subjetivo, pois que, de acordo com Antônio de Souza Franco, o autor de uma das obras que eu apresentei aqui no início, ele defende que a expressão finanças públicas pode ser utilizada em três sentidos diferentes, nomeadamente o sentido orgânico, depois o sentido objetivo e, finalmente, o sentido subjetivo. Em sentido orgânico, as finanças públicas designam um conjunto de órgãos do Estado a quem compete gerir recursos financeiros destinados à satisfação de determinadas necessidades sociais. Poderíamos dar aqui o exemplo de finanças públicas em sentido orgânico, o Ministério das Finanças.
que, no exemplo concreto de Angola, é a entidade a quem compete a gestão, por exemplo, do Orçamento Geral do Estado. Então, isto nada mais será finanças públicas em sentido orgânico, o órgão a quem compete a gestão do erário público. Já em sentido objetivo, finanças públicas refere-se aos programas ou então à atividade através do qual o Estado afeta bens econômicos à satisfação de certas necessidades sociais. Já em sentido subjetivo, nós estamos a ver finanças públicas na perspectiva de uma disciplina científica que se propõe ao estudo da atividade financeira do Estado. Neste caso, se tivéssemos que dar o exemplo, as próprias finanças públicas enquanto disciplina, um exemplo concreto de finanças públicas em sentido subjetivo, no sentido de que essa disciplina vai se dedicar ao estudo da atividade financeira do Estado. Então, se resumir, o conceito de finanças públicas deve abarcar necessariamente esses três sentidos: o sentido orgânico, o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Chegados até aqui, estamos agora em condições de falarmos sobre a atividade financeira do Estado. Mas antes de avançarmos, gostaria de lhe pedir mais uma vez que, se ainda não deu o seu like neste vídeo, coloque já o seu like. Se ainda não subscreveu ao nosso canal, subscreva e ative o selinho das notificações para que você seja o primeiro a ser notificado assim que nós descarregarmos aqui o nosso primeiro vídeo. Ora, falar da atividade financeira do Estado não será nada mais senão falarmos dos três pilares pelos quais essa atividade financeira é desenvolvida. A atividade financeira do Estado se circunscreve primeiramente na possibilidade do Estado poder arrecadar receitas. E a arrecadação de receitas por parte do Estado é feita de três maneiras. A principal forma de arrecadação de receitas que o Estado tem ao seu dispor é a cobrança dos tributos. E os tributos aqui devem englobar os impostos, as taxas e as contribuições especiais. E eu tenho a certeza que você, de alguma forma, já pagou algum imposto, de alguma forma já pagou alguma taxa e também, de alguma forma, é contribuinte do INSS, por um lado. E, por outro lado, estamos a falar da possibilidade do Estado contrair crédito, o chamado crédito público, que pode ser contraído por um Estado a um Estado estrangeiro, a uma instituição internacional, como por exemplo o BDA, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, essas instituições internacionais financeiras que existem por aí e que podem conceder um empréstimo a qualquer um dos Estados. E, por fim, também o Estado pode arrecadar receitas através do seu patrimônio público. O patrimônio público pode ser alienado ou então colocado para a exploração de um determinado sujeito particular. Portanto, através desta via também o Estado pode arrecadar receitas. Ou seja, resumindo, o Estado arrecada receitas pela via do pagamento dos tributos, e os tributos aqui compreendem então os impostos, as taxas e as contribuições especiais, não é? O Estado também arrecada receitas através do crédito público, significando que o Estado pode contrair um financiamento ou um crédito numa instituição estrangeira, num país estrangeiro ou numa instituição internacional, ou então num banco comercial. O Estado também pode fazer isto. E também o Estado pode arrecadar receitas através do seu patrimônio, alienando este mesmo patrimônio ou então colocando para a exploração de um ente privado. Ou seja, todas as atividades que o Estado realiza devem ter sempre como fim último a satisfação das necessidades coletivas. Ora bem, como nós vimos,
Quer o conceito de finanças públicas, quer até o próprio conceito de atividade financeira, desembocam sempre na satisfação das necessidades coletivas. E se estamos sempre a falar das necessidades coletivas, nada mais do que agora passarmos então a desdobrar, a desmistificar o que são, afinal, necessidades coletivas. As necessidades coletivas são as necessidades do Estado, isto é, aquelas necessidades cuja a forma de satisfação é suscetível à disputa por parte dos seus utilizadores ou então os seus consumidores. É por essa razão que a forma de satisfação dessas necessidades está sujeita à intervenção do Estado. Perante esta situação, nós temos de distinguir as necessidades coletivas em dois pilares. Por um lado, temos as necessidades coletivas passivas e, por outro lado, temos as necessidades coletivas ativas. É muito simples. As necessidades coletivas passivas são aquelas que, para sua satisfação, não se exige qualquer atividade por parte do seu consumidor. É como se estivéssemos a dizer que as necessidades coletivas passivas são satisfeitas de forma automática. Não exige que o consumidor, o cidadão, realize uma determinada atividade de forma direta para ver essa sua necessidade satisfeita. O exemplo que a doutrina tem vindo a dar para explicar uma necessidade coletiva passiva tem sido a segurança pública ou então a defesa do território nacional. Logo, nós, enquanto cidadãos comuns, não precisamos fazer praticamente nada de forma direta para mantermos as nossas fronteiras seguras. Nós estamos dentro de um território e conseguimos satisfazer essa necessidade de segurança sem que, no entanto, sejamos nós próprios a protegermos ou a salvaguardarmos as nossas próprias fronteiras. Isto é um exemplo clássico de uma necessidade coletiva passiva. Mas não paramos por aqui, porque as necessidades coletivas passivas também são caracterizadas por dois grandes princípios, nomeadamente o princípio da indivisibilidade e o princípio da irrivalidade. O que significa o princípio da indivisibilidade? Se nós estamos a falar de uma necessidade coletiva passiva, significa que esta necessidade não pode ser repartida, não pode ser dividida entre os seus utilizadores. Ou seja, o sentimento de segurança é uno e indivisível. Se nós estamos no mesmo território, eu me sinto seguro, automaticamente você também se sente seguro. Não podemos dividir essa segurança para uma parte para si e outra parte para mim. Portanto, a segurança é indivisível. Por isso é que as necessidades coletivas passivas são regidas pelo princípio da indivisibilidade. O outro grande princípio norteador das necessidades coletivas passivas é o princípio da irrivalidade, significando que nas necessidades coletivas passivas, o bem em causa não é passível de disputa entre os seus utilizadores. Ou seja, o fato de eu estar a utilizar aquele bem não prejudica que o outro sujeito também possa utilizar, possa ter acesso ao mesmo bem. Vês, nós os dois, todos nós em conjunto, conseguimos utilizar o bem segurança, conseguimos ter acesso à segurança ao mesmo tempo. O facto de eu utilizar o bem segurança ou ter acesso ao bem segurança não impede, não prejudica que você também tenha acesso a este bem. Então estamos perante uma necessidade coletiva passiva que é regida pelo princípio da irrivalidade. Em seguida, passemos então a falar sobre as necessidades coletivas ativas. As necessidades coletivas ativas vão passar a ser o quê? Praticamente o inverso das necessidades coletivas passivas.
Porque, recorda-se, nas necessidades coletivas passivas, nós dissemos que elas, para serem satisfeitas, não exigem qualquer esforço da sua parte. É como se elas se satisfizessem para si de forma automática. Já nas necessidades coletivas ativas, é o inverso, porque aqui você, enquanto consumidor, enquanto utilizador, para ter acesso a essa necessidade, você precisa realizar uma determinada atividade. Por exemplo, se você tiver um veículo motorizado e você quiser circular na via pública, você precisa pagar o imposto correspondente. Neste caso, estaríamos a falar do imposto sobre veículos motorizados. No caso de Angola, em outras paragens, esse imposto pode ter uma outra designação. Quer dizer que você tem a necessidade de circular com o seu veículo na via pública e, ao mesmo tempo, é-te imposto um ônus de pagares um determinado imposto para ter acesso, para satisfazeres aquela necessidade. Quer dizer que se você não paga ou se você não pode pagar, então você não pode utilizar a via pública com o seu veículo. Conseguiu compreender onde é que está o esforço na necessidade coletiva ativa? O esforço está no facto de você pagar um determinado preço, um determinado valor para poder ter acesso então à via pública. Este é um exemplo de uma necessidade coletiva ativa. E a necessidade coletiva ativa é regida pelo princípio da excluibilidade, ou então o princípio da exclusão. O que este princípio significa? Este princípio significa que ficam de fora da possibilidade de satisfazer essa necessidade aqueles indivíduos que não querem ou então não podem pagar, não é, o preço ou o valor em que se determinou para que aquela necessidade seja satisfeita. Vamos imaginar que podemos ter a necessidade de ter o sinal da televisão em nossa casa, mas nós só conseguimos ter o sinal da televisão se nós pagarmos um determinado valor. A televisão pode estar disponível, mas se não pagarmos o valor, nós ficamos excluídos. Cortamos o sinal. Este também pode ser um exemplo de uma necessidade coletiva ativa. Bom, chegados até aqui, gostaria de lhe pedir mais uma vez, se ainda não deu o seu like, por favor, coloque já o seu like. Se ainda não subscreveu ao nosso canal, faça-o já. Assim, da próxima vez que nós descarregarmos mais um vídeo, você será o primeiro a ser notificado sobre o nosso vídeo. De seguida, passamos então a fazer o resumo daquilo que nós aprendemos hoje. Hoje nós falamos sobre os aspectos introdutórios das finanças públicas e nós falamos sobre o conceito de finanças públicas e dizíamos então que, de acordo com o professor Antônio de Souza Franco, para falarmos de finanças públicas nós temos de olhar para os três sentidos em que esta expressão pode desembocar, nomeadamente o sentido orgânico, significando que as finanças públicas têm a ver com o órgão a quem compete a gestão dos recursos econômicos do Estado, e depois o sentido objetivo, significando, por exemplo, a necessidade da elaboração de determinados programas pelos quais as necessidades podem ser satisfeitas. E, por fim, o sentido subjetivo, significando aqui que as finanças públicas têm que ver com uma disciplina científica que se dedica ao estudo da atividade financeira. E, na segunda parte do nosso vídeo, falamos então da atividade financeira do Estado e nós vimos que a atividade financeira do Estado apresenta-nos três pilares essenciais.
nomeadamente a arrecadação de receitas, a realização de despesas e, finalmente, a satisfação das necessidades públicas. E já na parte final do nosso vídeo falamos sobre as necessidades coletivas e nós vimos que as necessidades coletivas nos apresentam dois caminhos. Nós temos as necessidades coletivas passivas e as necessidades coletivas ativas. Você pode ver esse vídeo onde e quantas vezes você quiser. Se tiveres alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários e assim que nós tivermos acesso a ela, vamos poder interagir consigo para podermos esclarecer as suas dúvidas. Se tiver algum comentário, alguma crítica, por favor, não hesite, deixe nos comentários, porque nós estamos aqui para te servir e o que nós pretendemos é melhorar agora, melhorar no próximo vídeo, para que nós possamos levar até si um conteúdo de qualidade. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por estares aí do outro lado. Subscreva o canal. Da próxima vez eu trago aqui um outro vídeo com uma nova matéria sobre finanças públicas e direito financeiro e também sobre o direito fiscal. Muito obrigado, abraços, até a próxima.